gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje o vídeo é sobre intestino e emagrecimento. A gente já sabe que alguns alimentos que são fonte de fibra, a gente sabe da importância de se beber água, mas existem outros fatores que estão relacionados com uma microbiota intestinal saudável. O que seria isso, a microbiota intestinal saudável? O nosso intestino, ele possui mais de 300 trilhões de bactérias. As bactérias são seres vivos que estão presentes fortemente no nosso intestino. Elas são hospedeiras, né? Porém, existem bactérias boas, benéficas, e existem bactérias que são putrefativas, que geram gases, e são bactérias que elas competem no nosso intestino por substratos energéticos com bactérias positivas. Bom, então desmistificando isso, o que seria? Quando eu estou em consulta com o paciente, eu sempre peço para ver a língua dele. No meu vídeo de limpar as papilas gustativas, eu comecei a falar sobre a saburra. Vocês já devem ter ouvido falar da saburra. A saburra seria isso aqui, ó. Tá vendo? A minha língua. Vocês viram aí uma capa branca? Não, porque eu não tenho muita saburra. Saburra mostra crescimento bacteriano, reflexo do crescimento bacteriano intestinal. O que significa isso? Se você é uma pessoa que comia ou já comeu muito carboidrato refinado, gordura, já fez muito uso de anti-inflamatório, antibiótico, acabou de sair de um tratamento em que teve que usar esses medicamentos por vários dias, uma alimentação com muito açúcar, as suas bactérias intestinais putrefativas, essas que não são positivas, elas se alimentam desses nutrientes, né? Não nutrientes, desses de açúcar, de gordura, e elas vão proliferando. E quando elas estão em desequilíbrio com a microbiota intestinal positiva, ela gera os sintomas desconfortáveis da disbiose intestinal, que é o que a gente chama, que é o que? Gases, você quando tem refluxo, você quando qualquer coisa que você come, o seu intestino desarranja, fezes cortadas, fezes muito pastosas, né? Fezes que não se formam por completo, tá? Tudo isso são sintomas de disbiose intestinal, de uma microbiota intestinal que não está equilibrada. Bom, e a gente sabe hoje que a microbiota intestinal de indivíduos obesos, ela absorve mais calorias dos alimentos do que a microbiota de um indivíduo magro. Vocês acreditam? Porque o perfil de bactérias é diferente. Já se foi estudado isso de um obeso e de uma pessoa magra, né? No grupo não tem nenhum obeso, mas é só para explicar para vocês a importância que a microbiota exerce sobre o que a gente até tem vontade de comer. Se você é aquela pessoa que fica na fissura do carboidrato refinado, do doce, olha, podemos investigar. Provavelmente a gente tem que trabalhar a qualidade aí das suas bactérias intestinais, porque são elas que pedem, e aí você fica com vontade de comer aquilo, aquela vontade descontrolada, né? Além do que, nosso intestino é chamado de segundo cérebro, porque existe a produção de alguns neurotransmissores, serotonina e outros, que acontecem no intestino. Então, a gente já sabe que depressão está relacionada com o funcionamento intestinal, ansiedade, quadros compulsivos. Bom, e o que eu quero dizer com tudo isso? Que, primeiro, intestino preso, a pessoa tem mais dificuldade de emagrecer. Segundo, como que está a qualidade da sua alimentação, o nível de estresse, se você faz atividade física ou não, tudo interfere na qualidade das bactérias que moram no seu intestino. E isso acaba refletindo no que você come. Então, vamos à prática, né? Para quem tem intestino preso,
Às vezes a pessoa aumenta a quantidade de fibras, eu sempre falo isso, mas não aumenta a quantidade de líquidos. Não adianta nada, porque não aumenta o volume fecal, mas não tem o líquido para amolecer as fezes. Então, às vezes a pessoa continua constipada, tá? Existe uma questão emocional muito importante. Às vezes isso é muito comum nas mulheres, né? Elas têm vontade de ir ao banheiro, mas fora de casa não vão. Aí já é uma questão de um hábito, né? Para ser mudado. Mas existem também alguns alimentos que a gente chama de pré-bióticos, que alimentam as bactérias boas, tá? Entre eles estão alho, cebola, alcachofra, a batata yacon, que é um tipo de fruta, né? São fontes de pré-bióticos, além do kefir, tá? Da banana verde, que é a famosa banana verde, né? Que pode se comprar farinha ou pode se fazer a biomassa de banana verde. São alimentos, então, que alimentam diretamente a nossa flora intestinal. E já existem também os probióticos, que são os micro-organismos que a gente ingere para colonizar ali o intestino. Então, a gente manda manipular, né? A gente passa a receita desses probióticos, ou se você tiver alguém que cultive kefir, é uma grande fonte de probióticos, tá? Que é aquela colonização de bactérias. Hoje tem o kefir, tem a kombucha, né? Que é uma bebida pronta. Eu dei uma entrevista de kombucha na Rede Record. Eu vou mandar os links das entrevistas para vocês. E aí, vamos lá. Como então manter uma microbiota saudável? Deixando de ingerir um pouco desses alimentos que geram mais gases, que alimentam as bactérias ruins, e aumentando a ingestão de alimentos que contribuem para uma flora intestinal benéfica, que seriam vegetais, folhas, legumes, frutas, alta ingestão de água, atividade física e controle do estresse. Então, um reforço para vocês. Estamos aqui no desafio Mente Magra, né, com o objetivo de emagrecimento. Temos que olhar o intestino também. Então, vocês já pegaram aí as dicas de alguns alimentos. Uma diquinha rápida para quem tem intestino preso. 3 ou 4 ameixas à noite. Você pode tomar água de manhã e mastigar a ameixa à noite. Além disso, linhaça de manhã também pode ser deixado de molho, também ajuda muito, é uma fonte muito barata. Se você beber água bastante, utilizar a linhaça e a ameixa, você já vai ver uma diferença, tá bom? E um outro lembrete mesmo que você vá regularmente ao intestino, você deve observar como estão as suas fezes. Se são fezes que boiam, ou você pode estar com uma alta ingestão de gordura ou baixa ingestão de fibra. O ideal é as fezes afundarem e elas serem de um formato mais alongado e mais fino, tá? Não serem fezes quebradas nem grosso, com rachaduras. Então, as suas fezes mostram o seu funcionamento intestinal. As suas fezes mostram também como estão esse equilíbrio das bactérias intestinais. Então, se você nunca observou, observe hoje, amanhã, como estão suas fezes, ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Amanhã tem pesagem e eu tenho uma boa notícia para vocês. Como a semana do carnaval foi meia semana, eu quis deixar a notícia mesmo como surpresa, mas nós vamos estender, o grupo não vai acabar dia 5 de março, tá? Ele vai até sexta-feira, dia 9. Ok? Então é um bônus para vocês, praticamente mais uma semana, tá? Sem custo. E ainda tem muita coisa até semana que vem. Olhem lá, peguem a folhinha de vocês, a ferramenta mudança de comportamento, releiam e não esqueçam do que vocês colocaram lá, porque às vezes em um mês vocês esquecem. Tá bom? Um beijo e até breve!